Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore, alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco. Este é o cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano, e neste dia, a 21 de abril de 2025, anunciava oficialmente a morte do Papa Francisco, declarando que o bispo de Roma havia retornado à casa do Pai e que sua vida foi dedicada ao serviço da Igreja. Imagine a Praça de São Pedro silenciosa, várias velas acesas, multidões em oração. O Papa Francisco não estava mais entre nós. Uma informação tão desastrosa que colocou toda a comunidade católica de joelhos. E com a morte de Francisco, Farrell, sendo camerlengo do Vaticano, assumiria a administração provisória da Santa Sé até a realização do conclave, que culminaria com a eleição do próximo Papa, e que dias mais tarde veio a ser o cardeal americano Robert Francis Prevost, que adoptou de imediato o nome de Papa Leão XIV. Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala e neste vídeo vamos traçar o percurso clínico que definiu a morte de Francisco. Quando um pontífice falece, não é apenas uma morte, é um momento de transformação para a Igreja Católica, para milhões de fiéis e para o mundo. Mas antes da dimensão espiritual, há os dados médicos, as batalhas internas do corpo. E é por aí que vamos começar. Jorge Mário Bergoglio, eleito Papa em 2013, foi um pontífice que conquistou o mundo com a sua simplicidade e a sua firmeza. Mas desde cedo, sua saúde esteve marcada por inúmeros desafios. Ainda jovem, perdeu parte de um pulmão devido a uma infecção respiratória grave, e essa situação deixaria cicatrizes para toda a vida. Ao longo dos anos, o Papa Francisco enfrentou uma série de complicações. Doenças respiratórias frequentes, agravadas pela função pulmonar já reduzida, fragilidade óssea e dores crônicas no quadril e nos joelhos, que limitaram sua mobilidade, intervenções cirúrgicas no cólon, consequência de problemas intestinais, episódios de fadiga e vulnerabilidade a infecções, que são comuns em pacientes idosos. Segundo a Catholic Agency News, que é uma agência de notícias católicas que informa sobre acontecimentos da Igreja, com foco especial no Papa, no Vaticano e nos assuntos globais da Igreja Católica, Francisco tinha duas doenças de bases importantes. Primeiro, diabetes do tipo 2 e segundo, hipertensão arterial. A hipertensão arterial, a famosa pressão alta, é considerada por muitos de assassina silenciosa. Isso porque, muitas vezes, ela não causa nenhum sintoma, mas pode estar a destruir o coração, os rins e até o cérebro sem que o paciente perceba. A pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede das artérias. E quando essa pressão está constantemente acima do normal, chamamos a isso hipertensão arterial. Muita gente acha que a pressão alta só causa dores de cabeça, mas o problema é que, na maioria das vezes, ela não dá nenhum sinal de aviso. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos aos poucos e, como consequência disso, pode surgir derrame cerebral, que é o famoso AVC, que é quando uma artéria do cérebro rebenta. Pode surgir também infarto do miocárdio ou infarto do coração, que é o que acontece porque a pressão alta lesa a artéria coronária, e essa artéria coronária, é que é responsável por levar o sangue ao músculo cardíaco. E outra, por conta da lesão nos vasos renais, pode causar insuficiência renal e até problemas de visão, uma vez que a pressão alta danifica o endotélio dos vasos sanguíneos que levam o sangue até a retina, que é o principal elemento do olho que capta a luz. Os principais sinais e sintomas podem ser dor de cabeça, principalmente na nuca e aparece mais pela manhã, tontura, zumbido no ouvido, visão turva, cansaço, palpitações, falta de ar e também sangramento nasal, que é o que chamamos em clínica médica de epistaxia. Se estiveres a gostar deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e para apoiares o nosso projeto, vou deixar o nosso IBAN e o número express nos comentários. O seu apoio, não importa o valor, permite que mais e mais vídeos como estes sejam gravados, sejam produzidos. Participe na nossa vaquinha, isso nos ajuda muito a gravar mais e mais vídeos. Conto consigo.
A idade é um dos principais fatores de risco. Na verdade, quanto mais velho uma pessoa for, maior é o risco associado, pois o aumento da idade traz consigo o endurecimento das artérias, o que favorece a hipertensão arterial. Este é um dado relevante, uma vez que Francisco tinha 88 anos quando faleceu. Sobre o histórico familiar, é importante realçar que existe uma vasta gama de estudos que associam a hipertensão arterial a heranças genéticas. É por isso que pessoas que tiveram parentes próximos com a doença têm risco redobrado em desenvolver a hipertensão arterial. Por isso, é importante aqui o controle do estilo de vida para despistar desses fatores de riscos que não são modificáveis. Quando a pessoa está acima do peso, o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue para todo o corpo. Além disso, o excesso de gordura no organismo está ligado à resistência à insulina, o que leva ao surgimento das diabetes e também da inflamação nos vasos sanguíneos, o que desencadeia a hipertensão arterial. Outro dado, que é a obesidade, ela gera aumento da atividade do sistema nervoso simpático e isso deixa os vasos sanguíneos assim mais contraídos, elevando a pressão. O Papa Francisco era obeso. A vida sedentária parece ser uma característica do papado. Parece que quase todos os papas, se não mesmo todos, foram de alguma forma obesos, salvo aqui melhor entendimento. Nunca vi ou li nada a respeito de alguma atividade física, no reinado de algum papa. Se você conheceu ou conhece algum papa que praticava atividade física, de repente era desportista, coloca aqui nos comentários para a gente tomar consciência desse dado histórico. A alimentação rica em sal é um dos fatores mais importantes para o surgimento da hipertensão arterial e as razões são bioquímicas. O sal tem sódio e o sódio faz o corpo privar água. Essa água entra nos vasos sanguíneos e aumenta o volume do sangue dentro das artérias, o que gera mais pressão contra a parede dos vasos. Um dado curioso aqui é exatamente por isso que boa parte dos medicamentos que baixam a pressão arterial são chamados de diuréticos, porque eles estimulam a pessoa a mijar muito. Ao eliminar água pela urina, se reduz o volume plasmático. Diminui-se dessa forma a pressão sobre as artérias e a pressão arterial faz o quê? Cai. O consumo frequente de álcool estimula o sistema nervoso simpático, que contrai os vasos e faz o coração bater mais rápido. Estes eventos coordenados sobem a pressão arterial. O fumo do cigarro libera substâncias que danificam as paredes dos vasos, tornando essas paredes menos elásticas. A nicotina, por exemplo, ela causa vasoconstrição imediata, ou seja, os vasos sanguíneos ficam mais estreitos, e isso causa a subida da pressão arterial quase que instantaneamente. O estresse e situações de estresse aumentam a liberação de adrenalina e noradrenalina. Isso provoca também a vasoconstrição, que é causa do aumento da frequência cardíaca e elevação aguda da pressão arterial. Quando essa elevação se torna frequente e crônica, favorece o desenvolvimento de hipertensão arterial sustentada. Existe um hormônio chamado insulina, que é como uma chave que abre a porta das células. E isso permite que a glicose entre nas células e vire energia. Sem a insulina, a glicose não entra na célula, se acumula na corrente sanguínea, que é o que chamamos em clínica médica de hiperglicemia. Quando uma pessoa ela é obesa, como Francisco era, por exemplo, o excesso de gordura, principalmente na região abdominal, libera um conjunto de substâncias inflamatórias chamadas citocinas. Essas citocinas atrapalham a ação da insulina, fazendo com que a pessoa desenvolva diabetes. É por isso que cerca de 80 a 90% dos pacientes com diabetes do tipo 2 estão acima do peso ou são obesos. Diferente da diabetes do tipo 1, que costuma dar sintomas logo no início, a diabetes do tipo 2 muitas vezes é silenciosa no começo. A pessoa pode ficar anos sem perceber que tem a doença e só descobre em exames de rotina ou quando aparecem as complicações, como problemas de visão, problemas nos rins, problemas no coração e por aí fora. Para todos os fins, os sintomas clássicos que surgem quando a glicose está alta há bastante tempo são: primeiro, poliúria, quando a pessoa urina em excesso; polidipsia, a pessoa tem sede aumentada;
polifagia, a pessoa tem fome excessiva, perda de peso inexplicada, mesmo a pessoa se alimentando bem, cansaço, fadiga e visão turva. 38 dias antes da sua morte, segundo o Houston Times, Francisco foi hospitalizado por pneumonia bilateral causada por uma infecção polimicrobiana, que é uma forma extensa e geralmente grave de pneumonia, associado a alto risco de insuficiência respiratória e necessidade de internação hospitalar, que ocorre quando mais de um micro-organismo, como bactérias, vírus ou fungos, está associado no processo infeccioso do trato respiratório. Esse tipo de infecção é relativamente comum, especialmente em pacientes com fatores de risco, tal como Francisco o era, uma vez que além da hipertensão arterial como doença de base, o Papa Francisco também possuía diabetes do tipo 2. Segundo a Catholic Agents News, todos estes elementos levaram ao surgimento de uma das principais complicações das doenças respiratórias graves. O Papa Francisco desenvolveu bronquiectasia, que é a dilatação irreversível e anormal dos brônquios causada por destruição da parede brônquica. Os brônquios são aqueles tubos que levam o ar até dentro do pulmão, e eles geralmente são tubos duros e finos. Na bronquiectasia, esses tubos ficam mais largos e mais moles do que deveriam. Como ficam deformados, eles não conseguem limpar bem o muco que se produz por lá. O muco fica preso e vira um lugar bom para micróbios morarem e desenvolverem. Isso agrava ainda mais o quadro de infecção e de tosse. Como consequência de tudo isso, a fisiopatologia da condição respiratória levou o pontífice aos ventos finais de sua vida, com o surgimento de uma complicação chamada insuficiência cardiorrespiratória irreversível, que não é propriamente uma doença, na verdade um estado clínico terminal em que o coração e os pulmões perdem a capacidade de manter a oxigenação dos tecidos e a circulação sanguínea adequada de forma progressiva e sem possibilidade de reversão por meio de medicamentos. Tanto a obesidade, a hipertensão arterial, assim como a própria diabetes do tipo 2, são fatores de risco para um problema que, segundo a CBS News, o Papa desenvolveu pouco antes de falecer: acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é um problema que acontece quando o cérebro ou parte dele deixam de receber sangue. Como o sangue leva oxigênio e nutrientes, se ele não chega, aquela parte do cérebro em específico começa a sofrer e pode até morrer, e isso causa os principais sintomas do AVC. Existem basicamente dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, que é o mais comum inclusive, ele acontece quando um vaso sanguíneo que leva sangue até ao cérebro entope, e esse entupimento geralmente acontece por conta de coágulos. É como se um dos tubos que conduz água lá na tua casa ficasse entupido. Isso impediria que a água saísse pela torneira ou pelo chuveiro. É basicamente isso. Já o AVC hemorrágico, que é o menos comum, ele é contra todos os factos e mais alguns o mais grave. Isso porque ocorre quando um vaso sanguíneo que leva sangue até ao cérebro se rompe. Isso dá uma hemorragia ali no cérebro que você pode imaginar, né? Porque ali começa a sangrar. E isso começa a prejudicar a perfusão normal dos tecidos, ou seja, começa a prejudicar o sangue que chegaria aos tecidos. Dentre os sinais e sintomas principais, o paciente pode ter fraqueza ou paralisia em um lado do corpo, que se vê sensivelmente num membro superior, num membro inferior ou numa hemiface. O paciente pode ter desvio da comissura labial, que é a boca torta, dificuldade para falar, o paciente tem fala enrolada, ou ainda dificuldade para entender o que as outras pessoas falam. Pode haver também alterações na visão. O paciente pode referir visão dupla, visão turva ou então dificuldade em um certo campo visual, demência ou formigamento súbito em um lado do corpo, dor de cabeça forte e repentina, que geralmente é mais comum no AVC hemorrágico e por aí fora. A história clínica do Papa Francisco nos lembra que a medicina não cuida apenas de órgãos, diagnósticos ou sintomas. Cuida de pessoas que carregam histórias, fé e humanidade. Sua vida foi marcada pela espiritualidade, mas sua morte nos traz um olhar médico sobre a vulnerabilidade que todos nós compartilhamos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se puderes, apoie o nosso projeto, O IBAN e o número expresso estão nos comentários. O seu apoio, não importa o valor, vai nos ajudar e muito a crescer com esse projeto, pois vai permitir que mais e mais vídeos sejam produzidos. Tchau!